Painel Popular, FM Eldorado, portal Elesbão News e contato com Chiquinho Escobar. Essa entrevista ele fala em relação à sua saída da Pissarra e o futuro no futebol elesbonense. Inicialmente, Chiquinho, eu quero agradecer por estar concedendo essa entrevista importante e inicialmente saber o que é que te levou a tomar essa decisão de, após 6 anos de estadia lá na Pissarra, você sair. Bom dia. Bom dia, Zé Neto. Bom dia, amigos. Bom dia, o Cícero, que está aqui também. É um prazer estar falando contigo. Não queria que fosse dessa forma, a respeito da minha saída da Pissarra, que é um time aqui que me identifico muito. Foram 6 anos bastante produtivos, gostei muito, muitos amigos lá, muita gente boa, muitos momentos bons, teve alguns ruins também, mas os bons superaram os ruins. E é aquela coisa, né? Foi aquela coisa que estava amadurecendo, a minha saída. Já conversava nos bastidores com a Ayrton há algum tempo. E foi chegado o momento, a gente entrou no consenso, conversamos, eu e ele conversamos faz 2 semanas, mais de 2 semanas um pouco, e acabamos acertando aí a minha saída no time. Ele um pouco não queria, conversando, mas a gente se entendeu e foi, eu acho que chegou o momento de dar uma renovada no time e em tudo lá, porque há tempos que a gente está batendo na trave em 2 semifinais aí. E quando a gente sai assim, Zé, a gente espera deixar as portas abertas. Você deixou as portas abertas? Eu espero que sim. Tô saindo pela porta da frente. Dá para recordar como é que foi a chegada à Pissarra? Zé Neto, foi bacana, foi em 2009. 2009, essa chegada, e entre chegadas e saída teve uma saída. Teve um retorno? Teve um retorno, a saída de 1 ano, teve um retorno. E nunca houve requisito de nada, de briguinha, de inimizades, nada. Muitos amigos. A Ayrton tem um cara muito amigo mesmo, a Ayrton é um cara muito bacana. Passamos por muitos momentos difíceis. Ele é um dos caras que mais sente, cara, quando acontece esse tipo de coisa, esse tropeço da Pissarra, da gente. É um cara bastante, ele sente muito. Você falou aí que por 2 vezes a Pissarra bateu na trave, no entanto não conseguiu algo bom que seria o título. Por quê? Rapaz, Neto, é aquela pergunta que fica. Quando passa, para você dizer assim, qual foi o problema, o que foi que ocasionou isso, que ocasionou isso, depois que passa é fácil, né? Você dizer, foi isso, foi aquilo. Eu levo num todo, assim, da questão dos fracassos da gente nessas 2 semifinais, tanto do ano passado como essa. E essa foi com requintes de crueldade, né? Foi nos pênaltis. Chiquinho, é exatamente isso. Esse ano a Pissarra, o título esteve palpável, ou pelo menos chegar a uma decisão. Diante da Rodolfo, embora eu não estivesse aqui, num jogo bastante confuso, mas eu tomei informação que vocês tiveram chance de liquidar a partida, o placar, no entanto isso não aconteceu, e mais uma vez vocês ficaram na metade do caminho, né? Exatamente, como eu te falei há pouco, foi com requinte de crueldade, né? Porque nosso time não começou bem. Nosso time e o time do Mototáxi teve assim uns parâmetros quase que iguais. Não começaram bem a competição e da semifinal em diante eles cresceram no momento certo. E a Rodolfo era aquele time que vinha grande, já na ascensão grande, já bem estruturado e tudo. E quando foi na semifinal e na final, ela mostrou não teve aquele princípio, aquela vontade que teve no princípio. E a Pissarra mostrou uma evolução muito grande. Foi um jogo que, como você falou, era para nós ter ganho mesmo. Assim, durante os 90 minutos tivemos chance. E não ficamos com medo. O bicho não foi tão feio assim, né? Como falavam. E por pouco nós não passamos para a final contra o Mototáxi. Mas teve momentos produtivos. Bom, e analisando aí a decisão entre Rodolfo e Mototáxi, o título ficou em boas mãos? Zé Neto, acabou ficando, porque é o seguinte, quem teve competência nos pênaltis, né? E agora, se fosse assim, pela questão
É que é o seguinte, né? Essa Copa Cidade teve muita coisa, cara. Você é de concordar Dá comigo. pra elencar algumas? Não, foram várias, muitas coisas mesmo, né? A gente participa de um grupo do WhatsApp aí, esse grupo do Cícero é um grupo muito bacana, porque é o seguinte, lá não tem a questão da... Como é que se diz aquela questão? Restrição. Restrição. Tem democracia. Tem democracia, a questão de a imprensa, né? Você pode falar... Censura, pronto, exatamente. Não tem a censura. Lá não tem esse negócio de você falar uma coisa que o Cícero não gosta, ele vai eliminar do grupo, aquela coisa. Não, é bacana. Todos disseram o que sentiu. Agora, complicado é o seguinte, há alguns caras que falam lá no grupo, e quando tem a oportunidade de expressar mesmo, tira o dele da reta, sai, vem com outro Se acovarda. Se acovarda, vem com outra conversinha. O que eu falo aí no grupo, o que eu falo eu mantenho, cara. Fora o também. que você criou nesse grupo, pelo que me informaram, foi o Sacolinha, né? Sacolinha rendeu, né? Rapaz, teve vídeos aí, teve muita provocação, um Billy, um cara guerreiro, muito bacana. E voltando aqui à tua pergunta a respeito se eu fosse elencar algumas coisas, alguns problemas, e eu tiro muito, Zé Neto, até essa questão da minha saída, da Pissarra, que eu estou com outro projeto também, futuramente eu te passo essa questão do meu projeto, é aquela questão que muitas vezes, eu acho que ano passado isso você já tinha falado, e esse ano também, uma vez que eu fui te deixar, aquela questão a Copa Cidade passa, cara. Né? Eu peguei essa frase, né? Tu falou, acho que ano passado. Eu continuo dizendo. A Copa Cidade passa, cara. As amizades têm que continuar. Tem que continuar, cara. As amizades têm que continuar. Não é isso? Isso eu peguei quando tu falou aquilo. Eu disse, pô, o Zé Neto tá certo nisso aqui, cara. Né? Aí a gente vê, desde o ano passado, a gente vê os caras partindo pra um lado assim de agressão. Esquece até o tempo de infância, né? Exatamente, cara. As amizades acabaram ficando de lado. Muita agressão assim. O que é que gerou isso, Chiquinho? De repente foi o lado financeiro que hoje é altamente envolvido na Copa Cidade? Será que é isso? Rapaz, pode ser, Zé Neto. Pode ser, porque há investimentos aí... Fortíssimo, por sinal. Fortíssimo, cara. O Cícero, ele dava palpites no grupo que tinha alguns atletas aí que não estavam merecendo... vi pela quantia. O Cícero sempre comentava, você dizia, rapaz, esse cara aí não tá rendendo mais não. Ele botava lá no grupo, né, quem era a pessoa e tal. Abertamente, ele falava quem era no grupo, quem era. E acabou vindo isso aí. Quando terminou a Copa Cidade, o Cícero até disse, eu disse que esse cara aí não tava mais rendendo, que ele tava consumindo aqui, cobrando, né. O dirigente em Alemão e Lousa, né? Eles precisam, assim, dar uma amadurecida, cara. Dar uma amadurecida. Até para a questão da própria criação da liga que estão falando aí, né? Da liga, que virou outra polêmica danada. O Cícero lançou um nome aí no grupo aí. Acho que é já para polemizar. Ele lança esse nome aí no grupo que é para polemizar. Dá uma polêmica danada, aquela confusão lá no final. Aí lá no final você chegar, não, pai, eu só lancei esse nome para ver aí o que é que vocês achavam. E não tinha muita aceitação. É complicado, essa questão da liga é complicada. A questão que a questão do Macedo, como secretário, gente boa, cara sensacional. Ele como pessoa assim, sensacional. Eu sempre conversava com ele às vezes, tinha a oportunidade de estar com ele, eu falava, pô, Macedo, tipo assim, que pincelando algumas dicas para ele, entendeu? Que houve muito erros aí nessa administração dele, é um cara novo, bacana, amigo da gente, houve muito erros. Eu conversava com ele, pô, mas tu tá, assim, tu precisa de uma equipe, cara. Eu sempre falava assessorar ele. Isso, eu preciso de uma equipe. Houve erros, assim, grotescos por parte da organização, algumas demoras em julgamentos, criam atritos entre um e outro. Aquela lá no começo do campeonato, da escolinha com... Aquela atrapalhou como ataque? Aquela lá atrapalhou. Aí questões de mudança de datas, tinha jogos no sábado e no domingo, aí ficar só no sábado, depois houve a parada. A questão de aceitar o Gabriel no Flamengo e depois tirar. Exatamente, essa questão também. Uma sucessão de erros. A questão do quinto jogador também, se lembrou bem, a questão do quinto jogador. Aí eu não participei da questão das reuniões, mas aí dizer que a minoria ganhava da maioria. Embora ele tivesse a boa intenção, mas acabou tendo problema, né? Exatamente, como aquela questão, a pessoa, a pessoa, a gente não está questionando ele como pessoa, como cidadão. Agora a questão como secretário,
assim, houve erros, eu acho que equívocos, assim, ausências em alguns momentos também, né? A gente sabe que ele tem essa responsabilidade dele, mas o poder ficou só nele. E aí atrapalhava o andamento, e aí cria atrito com o dirigente, com coisa. Aí houve coisas também que você deve saber, que houve momentos que os caras misturaram política, cara, também, com o futebol, isso atrapalha. Que é pior, né? O pior é isso aí, isso atrapalha. E o futebol que chegou no patamar, que isso vai ser para você, pro Cícero também, até pro cara aqui, porque é uns caras que estão na imprensa sempre, estão nos meios de comunicação. Se você falar uma coisinha que desagrada o time B, mas não pode ser assim, meu amigo, o cara passa pra você olhando com a cara enorme, aquela coisa tem toda. Que mudar, né, essa postura. Tem que mudar, você tem amigos, é aquela questão, os amigos vão ficar. É verdade. Chiquinho, uma pergunta que muitos querem saber, qual o futuro do Chiquinho agora com o anúncio da saída da Pissarra? Zaneto, eu tenho um projeto aí. Você posou aqui com a camisa da Rua do Fio. Posei, foi o meu amigo de ser, o amigo Edmilson, que me mandaram, de São Paulo, exatamente de São Paulo, não houve. Não recebi. Qual a cortesia isso aí? Foi. Eu não recebi aqui dos meninos daqui, da comissão daqui, nem nada, nem contato, nem nada. Apenas converso com os meninos de São Paulo, eu disse, Chiquinho, vamos mandar uma camisa pra ti, tranquilo. Se fosse do Mototáxi, recebi também. Se fosse do Irã, eu recebi. Sem problema. É aquela questão comercial, aquela questão, Doquinha, do nosso Santa Clara, aquela coisa. Copa Cidade de Futebol passa, Zé Neto. Os amigos. Né? Mas existe a possibilidade de você ingressar na Rua do Fio? Não, possibilidade como em todos os outros. Como no comercial. Está aberto. Está aberto, mas tem a questão também, Zé, que a idade chega, né? Às vezes a gente não produz o mal que a gente produzia antes. O Cícero falou que foi uma aposentadoria forçada. Você continua sendo o Arda Turan. Com certeza, a barba ainda tá grande. Ainda o Pogba, né? O Pogba. É verdade que o Pogba lhe aposentou? Pogba. Pois é, eu tô conversando com o Pogba pra ele se desdobrar mais nas entrevistas. Você foi entrevistar ele. Bom de bola, né, Chico? Gente boa tem demais. Tem futuro, né, cara? Futuro, joga limpo, viu, Dedé? O cara joga muito bem. O Dedé tem um futuro enorme, novo. O Dedé não tem nem 18 anos ainda. Infelizmente teve aquela oportunidade com o Billy, não abraçou. E a questão do meu futuro. Futuramente. Quando tiver um oficial, você vai chamar a gente, meu. Vou oficializar, eu acho que até julho eu tô falando pra você de um projeto novo que eu tô. Até com. Vou te adiantar aqui. Por enquanto você estaria igual o professor Eduardo Elton, quando parou aí na arbitragem. Tô fechado pra balanço. Você tá do mesmo jeito? Fechado pra balanço? Mas por pouco tempo, a gente não fica fora. Quem gosta. Oi? Alta Vista. Você vai jogar em algum time? Não, Alta Vista não recebi contato de ninguém. Ainda tô lá no Monte Castelo lá pra gente finalizar, tem o último jogo amanhã, agora na Alta Vista não. Na Alta Vista vou dar uma parada. Eu vou brincar, talvez eu vá brincar esse campeonato do clube. O Sul me convidou pra brincar lá no time dele. É Mototáxi ou não? Rapaz, ele falou que é o Juventus, falou que o nome do time é o Juventus. Vai mudar o time, né? Ainda aí é outra coisa, né? Me chamou pra ser goleiro. Preste atenção, ainda me chamou pra ser goleiro. Saudade, né? É, uma coisa que também você foi. No início do futebol você era goleiro, pegava bem naquele clube, no campo do Scala, que eu lembro. Muitos não sabem. Né? Exatamente. Tinha esse campo do Scala, tinha esse campo aqui por trás da Lagoa, campo da Oiticica. Campo da Oiticica, aquele campo. Acho que precisa mais campo, né, em Elesbol. Eu vejo. Zé Neto, a questão do campo é o seguinte, você tocou numa coisa bastante bacana. Precisa dos jovens quererem, cara. É verdade. Porque é o seguinte, criar campo se o jovem não naquele tempo lá, nós não ia atrás de prefeitura, de secretaria, vai fazer um campo. Nós cortava as estacas. Cansei de fazer isso. Né? Cortava as estacas, limpava o terreno. Se o dono do terreno depois chegasse, a gente fazia para outro. Esse papo é bom, cansei de fazer isso no campo da escada. Jogo, digamos, dia de sábado. Exato. Como hoje. Aí o time do Ticão do Cariolano perdia a semifinal. Pois à noite ele ia lá cortar a trave. No outro dia de manhã, tinha o jogo, 8 horas. E eu, como era organizador do campeonato também, chegava às 6h30 para ver, caía no mato para cortar outras traves. Coisas do nosso futebol, viu, Chico? É verdade, eu lembro. Os caras se chateavam e cortavam as traves de novo. Ticão era doido de fazer isso. Cansou de fazer isso aí, zangava aquela coisa toda. Quando no outro dia tu chegava de manhã, as traves tudo quebradas, caía no mato para cortar as estacas para fazer a trave. Era muito bom naquele tempo, né? E a gente não via confusão, aquela coisa era bem disputada. Apesar desses problemas, Chiquinho, que teve aí no futebol local, mas a gente tem que reconhecer, o futebol daqui de uns 3 anos para cá evoluiu. Principalmente no comportamento dos times. Exatamente, no comportamento dos times, financeiramente. Os caras evoluíram bastante nessa questão, entendeu? Virou caso assim
de ganhar a qualquer custo. Chiquinho, a arbitragem aí local sai um pouco chateada com tudo que aconteceu. Qual a tua visão com relação a esses indícios aí de confusão que teve durante a Copa Cidade, esses incidentes? Qual a tua opinião? Zé Neto, o quadro de arbitragem que a gente viu nessa Copa Cidade foi bastante resumido. A gente, eu acho que eram 3 árbitros, o Zanambi, Guilherme e o Pelé, né? E o Júnior era só o assistente. Ficou muito resumido a eles. E tinha aquela questão, às vezes chocava de um cara apitar 2 jogos seguidos do seu time. Entendeu? E por uma infelicidade, porque errar, exatamente, errar é humano, né? Aí o cara apitava seu jogo primeiro. Mesmo que apitou a decisão, teve erro. Não foi erro grotesco, mas ele andou errando, os auxiliares dele principalmente, andou errando alguns impedimentos. Exatamente, eu tô recebendo, eu vou receber essa filmagem, eu vou passar pro Cícero, a filmagem do jogo. Vocês estavam lá embaixo, né? Eu estava lá em cima. Você viu o erro também de lá? Vi, cara. Tem uma visão melhor, né? Aqueles impedimentos. Muito erro de impedimento. Teve uns impedimentos ali. Seguinte, que Bandeirinha também direcionou palavras de baixo calão para o atacante da Rua do Fio lá. Eu achei aquilo errado. Exatamente, eu vi isso aí também. Eu vi. Eu vou falar aqui também a questão de um comportamento. A arbitragem foi o seguinte: a arbitragem teve essa questão. Foi bem resumida. Houve erros. Não vou estar sendo hipócrita aqui. Não erraram. Erraram sim, houve erros, bastante erros. E infelizmente, Zé Neto, é aquela coisa, é o que nós temos, cara. Nós temos esses aí. Precisa valorizar também. Precisa valorizar. E aquela questão, roer o osso, e quando foi no final... Pois é, mais uma vez, né? A exemplo do ano passado, quando o Naná veio de Valência, apitou. Agora é o seguinte, Carol, o posicionamento dos caras, pelo menos o que eu vi, é totalmente diferente, cara. Só porque o cara é de fora, os caras mudaram. O comportamento, aquela coisa toda. Caladinho, ficaram tudo pianinho, aquela questão toda. Eu me direciono aqui também, até a própria torcida da Rua do Fio, né? Os caras mudaram o comportamento ali. Não tô dizendo, pra ficar bem claro, pra que não crie problema. Os caras estavam bagunçando, não tô dizendo isso. Tô dizendo que o comportamento da final foi totalmente diferente. Os caras não passaram nem isso aí pros jogadores, não. Você tá entendendo? Eu acho que aquele comportamento ali influenciou em alguma coisa pros jogadores em campo. Tudo pianinho, tudo quietinho. Tá certo. Infelizmente a arbitragem da gente está assim. Eu quero te agradecer, viu, por essa oportunidade de falar aqui pro painel popular, pro Elesbal News, aí pro grupo de vocês no WhatsApp também, né? Tranquilo. Sempre se colocando à disposição. Qualquer dia eu entro aí nesse grupo para ver essa confusão também. Então tá faltando eu lá, né? Tá faltando você lá. Tô até resistente, mas acho que vai ser o jeito de eu estar entrando. Vamos participar. Eu te agradeço aí por ter vindo aqui na minha casa. Tá te recebendo aqui, a casa tá até bagunçada, a gente tá fazendo uma limpeza aqui. Te agradeço o Cícero. E aquela questão do grupo aí. Tem cara que fica zangado. A gente tem um Renato aí, o Renato saiu, né, Cícero? O Renato era um cara o de Ipiranga, que jogou no Morro, não? Um que jogou no Morro. Cara, aquele lá da semifinal contra o Morro, zangado, né? Ele, né? Zangado todo, postou uma foto aí, 500 chuteiros que ele tinha aí, aí eu fiz comentário lá, pai, tá matando os caras aqui, tá ferrando os caras aqui. Distribuindo pancada mesmo. Distribuiu, ele foi com muita vontade. Mas aí o grupo sempre brincadeira sadia, são coisas sadias, o Cícero me defende muito no grupo, diz, rapaz, isso é brincadeira do Chiquinho e tal. Alguns caras desses zangam, mas depois fica tudo tranquilo. Agradeço a vocês dois. E futuramente... Esse papo de bola, eu quero finalizar com a sua opinião em relação ao Brasileirão. Teu time chegou numa situação, hein? Teu time que era forte, poderoso, de dinheiro. Tá confusão agora com o Corinthians, né? Rapaz, esse time tá tudo quebrado, tricolor. Cara. Tudo quebrado esse time. Tá um exemplo aí a Europa aí, cara. O time tudo bem estruturado. O Cícero defende muito essa questão do futebol europeu. Mas o que eu vejo no futebol brasileiro, né? Esses problemas financeiros, essa questão toda. São os altos salários, né? Chico? Os altos salários, cara, não compensa. 800 mil, 1 milhão. O Pato recebe 800 mil, 400 São Paulo, 400 Corinthians. Pra fazer média, muito. Pra fazer média não faz nada, cara. Sou contra isso aí, totalmente. Futebol brasileiro é o seguinte, financeiramente tem esse problema todo, a questão de craques, os caras saem. E tem a questão, o seguinte, mas é bem mais competitivos do que o futebol europeu. Bem mais competitivo, que eu digo assim, tem mais time com chances de esse ano chegar. Mesmo não vai ser nenhuma surpresa se qualquer time aí for campeão. Eu não tô botando favorito ninguém. Eu tava botando o São Paulo, o Corinthians
O próprio Cruzeiro, apesar de tudo. Da perda dos exato. Mas né? agora, Chiquinho, com essa confusão financeira que tá vendo no time, pra mim aí não vai ser surpresa se qualquer um levar, não. Viu? Exatamente, que o Internacional também tá correndo é. por fora, né? O Inter acabou se achando também até na Libertadores. Os times tão bons, mas eu acho que o Corinthians pode dar uma crescida ainda. Anime aqui, até o Vasco, por Juraci Leite, pode ser campeão. Né? Tá difícil, né? 2 empates, né? Empatou na quarta também. Eu até mandei uma mensagem pra vocês. Pô, esse jogo tá fraco demais, o jogo da Copa do Brasil. Chiquinho, um abraço. Zé Neto, abraço a todo mundo aí. E obrigado pela